Saudações, caríssimos alunos dos terceiros anos, manhã e tarde. Meus caros, nesta videoaula, esta que será a nossa penúltima videoaula sobre trigonometria, este grandíssimo assunto, em três frentes, né? Trigonometria no triângulo retângulo, em triângulos quaisquer e na circunferência trigonométrica. Penúltima aula porque depois desta entraremos em funções trigonométricas. Uma vez que fechemos funções trigonométricas, iniciamos matrizes. Okay? E aí passaremos a todo mês de outubro sobre matrizes, trabalhando com matrizes, que é o nosso segundo grande tópico em nível de segundo bimestre, tá? Dentro de 2020.1. E aí, como vocês sabem, mais para frente, os assuntos que virão serão sistemas de equações lineares e, por fim, matemática financeira. Cumprindo assim a ementa de matemática 3. Meus caros, vamos lá, tá? Nesta videoaula, como eu coloquei lá no nosso par para o mês de outubro, eu trago para vocês relações trigonométricas notáveis. A relação fundamental trigonométrica, ou a relação fundamental dentro da trigonometria, tá? O que é importante dizer é que esta relação fundamental que você vê aqui embaixo, vou pegar aqui o piloto rapidinho. Pegar o amarelo. Esta relação que você pode ver aqui embaixo, tá? Seno ao quadrado de um certo ângulo em radiano, tá? De um arco de circunferência em radiano ou em grau, mas o cosseno ao quadrado, isso equivale a 1. Esta relação aqui, chamada relação fundamental, dentro da trigonometria, ou relação fundamental trigonométrica, vocês já me viram, tá? Já me viram e ouviram falar lá em trigonometria no triângulo retângulo. Então não é uma relação fundamental tão nova assim para vocês. Mas aqui eu quero tratar dela também, mostrando que é possível obtermos tal relação trigonométrica a partir da circunferência trigonométrica também, ok? Então bora lá, ó. Considerando aqui nossa circunferência trigonométrica, bonitinha, definimos um arco determinado pelo ponto M, como vocês podem ver aqui, tá? De A até M, arco de circunferência qualquer. M aqui é o ponto que indica a imagem de um número real associado a este arco, em radiano, evidentemente. E aí, quando a gente foi pensar em trabalhar o seno deste arco, de A até M, ou o cosseno deste arco, o que a gente fazia? Do M, que determina o arco, a gente baixa uma altura, como você vê aqui, ó. Atingiu o eixo X, formando a altura, pode ir lá e marcar um ponto. Aqui, neste contexto deste material, o autor chamou de P, muito embora não tenha colocado aqui o ponto P, né? Vai perder ponto lá o autor do material. Normal, ele aqui não colocou o ponto P, mas lendo, tá, tudo que está aqui posto, este ponto aqui ele chamou de P. Tá? Como você vê aqui, ó, triângulo retângulo OPM. Tá? Então, O aqui sendo a circunferência, P aqui ao lado de O e M aqui em cima. Então, este ponto aqui é o nosso ponto P. Para que eu pense em seno do arco determinado pelo ponto M, tá? Ou cosseno, eu baixo a altura a partir do arco, beleza? Porque aí eu consigo formar com o centro da circunferência, tá? Eu consigo formar um triângulo retângulo. Ó. Triângulo OMP, ou OPM, ou MOP, enfim, tá? Os três vértices aqui do triângulo retângulo. E aí quando eu faço o seno deste ângulo aqui central, ó, central porque está relacionado ao ponto, que é o seno da circunferência, cruzamento dos eixos aqui, eixo dos y, eixo dos senos, portanto, e eixo dos x'inhos, que é o eixo dos cossenos, como vocês já viram de videoaulas anteriores. Daí o que acontece? Se eu faço o seno aqui de alfa, lembre que este ângulo central, ele é rebatido, este ângulo central aqui, ó, ele é rebatido lá no arco de circunferência, na borda, na própria circunferência, tá? Lembra disso, o valor de AM em grau ou em radiano é o mesmo que alfa aqui internamente no ângulo central. Isso vimos lá atrás, quando começamos a estudar elementos da circunferência trigonométrica. E aí quando eu faço seno de alfa, quem é cateto oposto, então é o meu MP, ou PM, sobre hipotenusa, OM. Só que aí você sabe que a hipotenusa aqui é exatamente o raio dessa circunferência. E o raio de toda a circunferência trigonométrica que você pegue, ele vale, deixa eu apagar aqui bonitinho, o raio aqui, ó, ele vale uma unidade de medida, tá? Vale uma unidade de comprimento, ok? Lembre-se disso, sempre. Toda circunferência trigonométrica tem valor de raio 1,
uma unidade de comprimento, uma unidade de medida de comprimento, portanto, tá? Então, se eu faço seno de alfa, é cateto oposto, PM, tá? Aqui embaixo P, PM ou MP, como eu queira, segmento de reta, sobre hipotenusa, OM, que vale sempre 1. Então, se eu fizer PM, aqui ó, PM, distância de P até M, ou MP, e dividir por 1, é o próprio PM. Divisão por 1 dá o próprio valor. Por isso ele veio aqui, ó, ele veio aqui ao lado, ó, e escreveu o seno de alfa apenas como igual a PM, ou se você quiser, pode escrever também MP, beleza? Se agora eu pegasse o cosseno de alfa, cateto adjacente, vai de O até aqui este ponto, que é o P, OP, portanto, sobre hipotenusa, que é 1. Então fica OP sobre 1, que dá o próprio OP. Logo, cosseno de alfa, bonitinho aqui como é que ele colocou, como ele disponibilizou pra gente, tá? E eu vou explicando pra vocês. Cosseno de alfa, OP, conhecido como segmento OP. E o segmento OP é um segmento que está em cima de X, por isso o eixo X é o eixo dos cossenos, como você viu falar lá atrás, em outras videoaulas minhas. O seno de alfa bateu sobre PM, que é um segmento vertical, aqui ó, paralelo ao eixo dos Y. Então, eu tenho esse tamanho aqui, PM, também rebatido aqui no eixo Y, tá? Como tamanhos de mesmo valor. Daí o seno sempre coincidir com o eixo dos Y, tá? Eixo Y, eixo dos senos. E aí o que vai acontecer? Qual foi a experiência feita aqui agora? Ó? Vou pegar e observar quem eu já tenho de seno de alfa, como cosseno de alfa, em um arco de circunferência qualquer. Estou obtendo aqui o seno de alfa, que é o seno do arco AM. Cosseno de alfa, que também é o cosseno do arco AM. Show de bola, tranquilo. Porque lembre quando você aplica cosseno em alfa, este alfa é o mesmo que o arco AM. O ângulo central coincide com o seu arco, ok? Determinado aí, ó, quando saio de O até A e de O até M, eu tenho um trajeto na borda, que é a circunferência, e coincide com o ângulo central formado aqui, ó, internamente, no ponto que é o centro da circunferência. Então, beleza. Como eu tenho aqui um triângulo retângulo, OMP, eu posso também aplicar o Teorema de Pitágoras e ver como ele se comporta. Quem seria aqui Pitágoras aplicando? OM, que é a hipotenusa ao quadrado, vale 1. Então fica 1 ao quadrado, como está aqui. Ó. Só que 1 ao quadrado dá 1, por isso ele escreve só 1 aqui, certo? Igual a soma dos catetos, cada qual ao quadrado. O cateto OP, você viu que ele vale cosseno de alfa. Já o cateto aqui, PM ou MP, aqui na altura, vale o seno de alfa. Tá? Então, PM ao quadrado mais OP ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é o valor aqui da hipotenusa. Que eu poderia escrever 1 ao quadrado primeiro, como hipotenusa, 1 ao quadrado primeiro, tá? Opa, deixa meu piloto ficar bonitinho aqui, peraí. 1 ao quadrado primeiro igual a PM ao quadrado, um dos catetos, mais OP, o outro cateto, ao quadrado, tá? Catetos aqui nesse triângulo retângulo. OP está aqui e o meu PM aqui, outro cateto, beleza? Mas aí como eu vi que tanto OP como PM vão envolver ora cosseno, ora seno, ele substitui, a gente substitui. Quem é PM? Seno de alfa. Então fica seno de alfa, tudo isso ao quadrado, ou seja, o quadrado do seno de alfa. OP é o cosseno de alfa, tá? Então vai ficar todo o cosseno de alfa ao quadrado, portanto, o quadrado do cosseno de alfa. Tá? O quadrado, pessoal, é na razão trigonométrica aplicada na circunferência trigonométrica. Não é quadrado no ângulo alfa, é quadrado no seno. Então, se eu tenho seno ao quadrado de alfa, ou o quadrado de seno de alfa, bem como cosseno ao quadrado de alfa, ou o quadrado do cosseno de alfa, dizer que eu tenho seno ao quadrado de alfa é dizer que eu tenho seno de alfa vezes seno de alfa. Cosseno ao quadrado de alfa, cosseno de alfa vezes cosseno de alfa. E esta relação, pessoal, é chamada relação fundamental trigonométrica, ou dentro da trigonometria, e vocês já conheciam. Aqui só estou demonstrando, tá? Que ela também é possível de ser obtida a partir da circunferência trigonométrica, tá? Tranquilo, show de bola. Então, não é novidade, mas aqui destaco para vocês. Tranquilo? Então, com o meu pincel aqui do próprio PDF, deixar aqui para vocês, tá? A nomenclatura, relação fundamental da trigonometria. Isso vocês vão ver em vários livros, em vários lugares. E uma grande importância de você conhecer essa relação fundamental, como eu comentei lá atrás, ao passar para vocês na época de trigonometria no triângulo retângulo, é que se eu tenho uma igualdade que relaciona, tá,
um valor numérico com seno e cosseno, mesmo que eles venham ao quadrado, eu posso, conhecendo o valor de um certo seno para um arco de circunferência, achar o cosseno do próprio arco, que eu tinha conhecido já anteriormente, que é o alfa. Sem precisar ter que ir para a circunferência trigonométrica, achar lá qual é o meu arco e fazer também o cosseno dele. Não. Se eu sei o seno, eu acho o cosseno. E se eu souber o cosseno, aqui na relação fundamental, eu consigo achar o seno. Então, se o exercício me fala que o seno de um certo arco dá, por exemplo, 1/5. Eu venho aqui no lugar de seno de alfa, coloco 1/5, vai ficar 1/5 ao quadrado. Passa para outro membro, isolando o cosseno ao quadrado de alfa. Tem potência 2 para poder conseguir achar o cosseno de alfa. Passa a potência 2 para outro membro, vai como raiz quadrada. Tá bem? Manipulando a sua igualdade, aritmeticamente falando, eliminando valores de ambos os membros. E aí tu vai ficar com o cosseno de alfa igual a raiz de um certo valor que vai estar aparecendo aqui. Certo? Raiz quadrada, porque potência 2 vai para outro membro, raiz quadrada. Tá eliminando raiz, eliminando aqui com raiz potência em ambos os membros. Ok? Então veja que a importância básica para essa relação fundamental é que se eu conheço um cosseno de um certo arco, consigo achar o seno por essa relação. E vice-versa. Ok? Show de bola. Aqui ele vai dar alguns exemplos para a gente, como eu falei para vocês, tá? Exemplos. Certo? Resolve e tudo mais. Aqui vocês podem ir observando. Pode pausar para ver o exemplo que ele respondeu, tá? E aí, como é que é bem tranquilo essa parte, vocês já viram um pouco comigo, só estou mostrando agora como seria a relação fundamental dentro da circunferência trigonométrica. A gente consegue demonstrar da mesma forma, com um triângulo retângulo. Então, eu pulo essa partezinha, vou avançando e deixo logo aqui um exercício saborosíssimo para vocês, que é esse 35, ó. Tá? Questão 35 aqui, da Pontifícia Universidade Católica, a questão caiu em vestibular da Pontifícia Universidade Católica em São Paulo, tá? Sabendo que o cosseno de um certo arco, que eu não sei quem é, vale 1 sobre m, e o seno desse mesmo arco vale raiz quadrada de m mais 1, tudo isso dividido por m, determine m, tá? Então, claramente aqui só tem um cosseno de um arco oferecido, dado pra gente. E o seno do mesmo arco também dado, isso aqui sugere que eu vou usar a relação fundamental trigonométrica, tá? Todo o cosseno aqui de x ao quadrado, ou seja, o quadrado do cosseno de x, mais o quadrado do seno de x, é igual a 1. Substituo quem é o cosseno, 1 sobre m, vai ficar tudo ao quadrado. Substituo quem é o seno deste mesmo arco. Toda essa fraçãozinha aqui, ó, vai ficar ao quadrado, somada com essa fraçãozinha ao quadrado, igual a 1. Então, eu vou ter uma equação na variável m. É só isolar m e você achou m. Show de bola. Tá? Então, veja a importância de conhecer a relação fundamental trigonométrica, que vocês já conheciam, tá? Aqui só trago como uma ratificação, um reforço também, agora a partir da CT, circunferência trigonométrica. Vamos às próximas relações, estão mais abaixo aqui, tá? Próximas relações trigonométricas notáveis. Cotangente, deixa eu puxar aqui um pouquinho para cima. Cotangente, secante e cossecante. Veja, você conheceu as razões trigonométricas básicas, canônicas, seno, cosseno, tangente. Isso no triângulo retângulo, isso em triângulos quaisquer e também na circunferência trigonométrica. A partir das três razões canônicas, a gente pode definir, tá, razões complementares. Complementares àquelas. Cotangente, complemento da tangente. Cossecante, complemento da secante. Na hora que eu defino aqui, ó, a secantezinha. E aí vocês vão perceber que cada carinha desse aqui, cotangente, secante, cossecante, é na verdade o inverso das razões trigonométricas canônicas. Seno, cosseno e tangente. Inverso em que sentido? Inverso fracionário, não é inverso funcional. Não é a função inversa. Se for falar em função inversa, são outros 500. E isso virá na próxima videoaula, quando entrarmos em função trigonométrica. Tá? Vocês vão ver que a inversa da função seno, com a restrição do domínio, como vocês vão me ouvir falar mais para frente, é o arco seno. A inversa para o cosseno, arco cosseno. A inversa para tangente, arco tangente. Isso com restrições no domínio, porque lembre que uma função para admitir inversa ela tem que ser bijetora, tá? Primeiro ano. E aqui só destacando, né, as razõezinhas que vão aparecer agora. E para uma função ser bijetora, tá, eu tenho que ter o contradomínio dela
igual, coincidindo com a imagem. Tá? E isso não acontece diretamente no seno, no cosseno e na tangente. Por isso a gente tem que aí criar uma restrição para os domínios, então, de fato, conseguir estabelecer as inversas para elas. Tá? Então, cotangente, secante e cossecante são inversos fracionários para cotangente, para tangente, secante, para o cosseno, cossecante, para o seno, ok? Então vamos lá. Ó. O que é cotangente? Aqui é bem tranquilo, né? Complemento para tangente. Então, se tangente a gente via como seno sobre cosseno, cotangente é o seu inverso fracionário. Né? Então, cotangente é o cosseno sobre o seno. Só isso, ok? Quem é aqui cotangente se eu escrever em função da tangente? Bom, como aqui cotangente está definida, ela está dada como o inverso fracionário da tangente. Então, se tangente é seno sobre cosseno, cotangente, cosseno sobre seno. Mas eu posso escrever essa fraçãozinha aqui de maneira que a tangente apareça. Como? É só escrever igual, tá? A 1, observa isso, 1 sobre o seno. Consegui escrever aqui. Sobre o seno. Bora lá, meu filho, me ajude. Não foi, vou tentar mais uma vez. Acho que o meu piloto aqui eu não vou conseguir, vou ter que pegar o point. Então, deixa eu abrir aqui meu point rapidinho. Ele já está aqui aberto. Para algo que eu vou falar daqui a pouco. Vou pegar aqui meu pincel. Trocar aqui a forma dele, só um instantinho. Diminuir a espessura. Vamos para cá. Para não aparecer essa partezinha. Fica só a parte que nos interessa. Bom, mano, aqui depois eu volto. É que eu já deixei uma demonstração pronta para explicar para vocês mais para frente. Então olha para a parte aqui à direita desse tracinho e vamos pensar comigo. Ó. Vou botar aqui para baixo. Tá aqui. Se eu quero escrever, tá? Cotangente de alfa, beleza? Inverso fracionário para tangente. Inverso fracionário, tá? Não é inverso em termos de função, não. Então, cotangente é o mesmo que cosseno sobre seno, já que é o inverso fracionário da tangente, que é o seno sobre cosseno. Mas eu posso escrever essa fração com tangente aparecendo. É só perceber, ó, que essa fraçãozinha aqui em cima, eu posso colocá-la igual a seguinte. 1 sobre, observa comigo, o seno, tá? Deste arco aí, qualquer, possível, tá? Então, seno de x, que na verdade aqui é só uma manipulação aritmética para a fração. Você vai ver que o que eu estou escrevendo é exatamente equivalente ao que está dado ali, quando eu explicar para vocês. Observa comigo. Cosseno sobre seno de um certo arco, eu posso escrever como 1 sobre seno sobre cosseno. Porque aqui na hora que eu fizer extremos por meios, ó, multiplicar os extremos e os meios, lembra que aqui em cima é 1, eu posso escrever 1 sobre 1 para escrever ele como fração. Na hora que eu fizer 1 vezes cosseno de x, eu volto para o numerador com cosseno de x aqui em cima. E quando eu fizer seno de x vezes 1 aqui embaixo desse 1, dividindo fração com fração, multiplicação dos extremos pelos meios, seno de x vezes 1 aqui embaixo vai dar o próprio seno de x aqui embaixo. Tá? Aqui eu estou usando o arco como x, mas podia ser alfa, alfa, beta, beta. É o mesmo arco aqui para ambos. Então, quando eu escrevo assim, e de fato é a mesma escrita, dizer que 1 sobre seno de x sobre cosseno de x é o mesmo que dizer que eu tenho cosseno de x sobre seno de x. Só que quando eu escrevo assim, ó, eu posso terminar ajustando aqui minha escrita com a escrita da tangente. Porque aí o que vai acontecer? Se eu tenho seno sobre cosseno aqui no denominador, eu posso vir e escrever, eu posso vir e escrever tangente de x apenas. E aí escrever, portanto, esta fração que iniciou como cosseno sobre seno, escrevê-la como 1 sobre tangente, no mesmo arco. Tá? Como que tem alfa e alfa, trabalhar tudo com alfa. Se fosse x aqui, x, 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 mesmo sentido, porque é o mesmo arco em todo mundo. Tá? Então perceba que, de fato, eu posso escrever ainda cotangente como uma fração envolvendo a tangente.
Tá? É o inverso fracionário da tangente. Então, cotangente, claramente, seria 1 sobre tangente, que é o inverso fracionário da tangente. Né? Como tangente é o seno sobre cosseno, na hora que eu substituo aqui, ó, seno sobre x, seno de x, aliás, sobre o cosseno de x, seno de x sobre o cosseno de x, fazendo extremos por meios, a gente volta aqui para cosseno sobre seno. Tranquilo? Então, só demonstrando para vocês como se chegou aqui em dizer que eu tenho um cosseno sobre seno. Já que a cotangente é o inverso fracionário da tangente, escreveria assim, daqui viria para cá, para o meio aqui, ó, até ter o cosseno sobre seno. Perceba que eu peguei o cosseno sobre seno e escrevi de uma maneira que é equivalente a como ele está aqui em cima. Né? Escrever cos sobre sen é o mesmo que dizer que eu tenho 1 sobre sen sobre cos. Tá? Lembrando aí de como se calcula, tá? Divisões entre frações. Tranquilo? Então deixa eu baixar aqui agora, vamos continuar. Já sabe então, falou em cotangente, inverso fracionário para tangente. Uma relação aqui trigonométrica notável. Mais para baixo, a gente logo aqui, mas primeiro um pouco para cima, né? A gente logo aqui percebe que se eu tenho uma divisão, não posso dividir um valor não nulo por zero. Então o seno de alfa aqui tem que ser diferente de zero. E se eu tiver a escrita da cotangente igual a 1 sobre a tangente, lembrar que a tangente de alfa aqui deve ser diferente de zero, ok? Também. A partir do seno de alfa diferente de zero, aqui em cima, ó, como a fração fica no final das contas, cosseno sobre seno, cotangente. Dizer que seno de alfa é diferente de zero é dizer que eu não posso usar aqui em alfa arcos onde o seno deste arco dê zero. Onde é que o seno de um certo arco dá zero? Seno de π dá zero. E seno de 2π também dá zero. E se eu continuar a achar arcos côngruos a π, então vou ter o seno dele sempre nulo. Por que seno de π e seno de 2π dá zero? Porque lembre que π e 2π são arcos que estão em cima do eixo x, e o eixo x é o eixo dos cossenos. Eu expliquei isso em outras aulas lá atrás. E se você projetar π ou 2π no eixo dos y, ele bate em zero. Tá? Então, seno de π, bem como seno de 2π, isso é zero. Aí, por isso que ele coloca aqui o alfa, então, ó, como ele põe aqui, ó, na cotangente, ele deve ser diferente de um múltiplo de π. K vezes π é um múltiplo de π. Então, sendo K pertencente aos inteiros. Então, quando K for zero, eu teria 0 vezes π, isso dá zero. Zero em rádio, tá? Zero rádio, eu estou num lugar que é o mesmo lugar que 2π. Ele não sai para canto nenhum, ainda não tem nenhum arco ainda, tá? Então, realmente, também teria o seno ali dando zero. E se eu pensar em alfa como K sendo 1 vezes π, é o alfa sendo π, tá? E o seno de π dá zero. Se eu pegasse 2, 2π. Se eu pegasse 3, 3π. Pegasse 4, 4π. Sempre que eu tenho um múltiplo de π, eu estou em cima de alguém que leva apenas π, tá? E isso está no próprio π, que corresponde a 180 graus, ou isso está em 2π, que corresponde a 360. Se eu tenho π, eu estou na minha volta. Se eu tenho 2π, dei uma volta completa. Se eu tenho 3π, 3π eu dei uma volta completa mais meia volta. Porque 3π é 2π mais π. Se eu tiver 4π, duas voltas completas. 5π são duas voltas completas, cada volta 2π, então 2π mais 2π, duas voltas completas. Se eu tenho 5π, então dei duas voltas completas mais meia volta, porque é o 4π mais π. Então, tranquilo, por isso ele fala, alfa aqui não pode ser um múltiplo de π, tá? Porque seno em π, seno em 2π, seno em 3π, seno em 4π, seno em 5π e assim por diante, zera, ok? Não se esqueça disso. O mesmo ficar aparecendo, isso aqui vai ficar aparecendo também em outras razões que a gente vai vendo mais pra frente, já que eu não posso ter divisão por zero. Por isso ele põe essa observação aqui pra gente, tá? O denominador aqui em cima, não nulo. Por que denominador não nulo? Porque não há divisão de valor não nulo por zero, tá? Isso já expliquei também em outras videoaulas, mas sempre fico martelando para vocês não esquecerem disso. Então, tranquilo daqui com a tangente. Quando eu vou para secante, como eu falei para vocês, secante é o inverso fracionário para o cosseno. Então, secante é sempre 1 sobre cosseno, inverso para o cosseno. Cossecante, inverso para o seno. Tá? Razões trigonométricas notáveis para vocês. As complementares, os inversos fracionários para as razões básicas, que é o seno, cosseno e a tangente. Então, da mesma forma aqui, ó, quando eu tenho 1 sobre cosseno de alfa aqui não pode ser zero. Então, se ele for diferente de zero, eu tenho que descartar os arcos em que o cosseno dá zero. Onde é cosseno dá zero? Cosseno de π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2, onde eu tenho arcos que batem em cima do eixo y.
já que o eixo Y é o eixo dos senos e não dos cossenos. Por isso ele coloca aqui que alfa deve ser diferente de quem? De π sobre 2, que é o primeiro arco, quando eu estou dando a primeira volta e paro na metade de meia volta, um quarto de volta, eu tenho um π sobre 2. Além de π sobre 2, então eu pego o π sobre 2, sempre que eu dou mais meia volta, ó, π sobre 2 mais π, bate em 3π sobre 2. E sempre que eu fico dando meias voltas, e aqui o correto é falar meia, porque é meia de metade, né? Aqui meia se refere a metade, aí eu posso usar meia, tá? Se não fosse de metade, sempre a gente usa meio, aí recordando, tá, tópicos gramaticais da nossa língua. Então, se eu pego π sobre 2 e faço mais π, eu bato 3π sobre 2. Mais π de novo. Aí eu volto a bater em um arco côngruo que está em cima de π sobre 2. 3π sobre 2 mais π, isso me daria, fazendo MMC, me daria o 5π sobre 2. E aí se eu tenho 5π sobre 2, eu voltei a estar em cima de π sobre 2, por cima de y, na parte positiva. Aí se eu fizer 5π sobre 2 mais π, que eu vou ter? Eu vou ter o 7π sobre 2. E aí isso vai estar em cima de 3π sobre 2, tá? Na parte de baixo, para onde a circunferência passa, cruzando o eixo y. Por isso ele põe a alfa, que deve ser diferente de π sobre 2, mais os múltiplos de π. Quando eu falo mais kπ, são os múltiplos de π. K aqui, uma constante inteira, tá? Um valor inteiro. Então tranquilo, mesma coisinha como eu expliquei aqui no caso da cotangente, que é o cosseno sobre o seno. Quando eu falo na cossecante, é o inverso fracionário para o seno. Então é 1 sobre seno de alfa aqui. Seno de alfa não pode ser zero, igualmente lá como foi na cotangente, que era o cosseno sobre o seno. Então, alfa diferente de kπ, isto é, eu não posso ter arcos onde o seno aqui deste arco dê zero, já que eu não vou ter divisão por zero. Ok? E aí, fechando essas razões trigonométricas notáveis, deixo-lhes as questões 40 e 41. Então, até agora, nesta videoaula, vocês já têm aí 3 questõezinhas para desenvolver. Questões 40 e 41, show de bola. Pega as razões que você acabou de conhecer, tá? Que são os inversos fracionários. Cotangente, inverso fracionário para tangente. Secante, inverso fracionário para cosseno. Cossecante, inverso fracionário para seno. Então pega ela, substitui e desenvolve aqui questão 40, questão 41. E por fim, meus caros, chegamos nas relações trigonométricas chamadas relações derivadas. O que isso quer dizer? Eu pego as relações canônicas, as básicas, que nós vimos as razões, que nós vimos tanto em trigonometria no triângulo retângulo, como em trigonometria em triângulos quaisquer, como em trigonometria na circunferência trigonométrica. Pego as básicas, seno, cosseno e tangente. Quando eu raciocínio essas 3 básicas com as outras 3, que são as inversas fracionárias, cotangente, secante e cossecante, juntando essas 6 agora, juntando as 6 com a relação fundamental, o quadrado do seno de um arco mais o quadrado do cosseno desse mesmo arco igual a 1, quando eu junto eu consigo deduzir relações derivadas, tá? Que é o que vocês veem aqui agora. Primeira relação, o quadrado da tangente de um arco mais 1 bate certinho com o quadrado da secante deste arco. Por que aqui eles disseram que alfa deve ser diferente de π sobre 2 mais kπ? Porque na hora que eu uso, tá, alfa, por exemplo, como π sobre 2, lembre que tangente não existe em π sobre 2. Tá? Também não existe em 3π sobre 2, nem nos múltiplos de π sobre 2, nem de 3π sobre 2. Logo, alfa tem que ser diferente de quem? De π sobre 2 mais os múltiplos de π. Toda vez que eu pego π sobre 2 ou 3π sobre 2 e eu somo a ele π, eu dou mais meia volta e bato em cima de um cara que é múltiplo de π sobre 2. Quando eu estou em π sobre 2 na circunferência trigonométrica e somo π, eu dou meia volta. Eu estou aqui em cima, dou meia volta e bato em 3π sobre 2. Mais π, dou meia volta subindo e bato em π sobre 2. Mais π, dou meia volta e bato em 3π sobre 2 lá embaixo. Então, isso aqui vem do fato de que, lembre, tangente em π sobre 2, ou em 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2, não existe tangente ali. E eu expliquei até isso em um exercício que eu respondi e coloquei para vocês a resolução da questão 37. Está lá no Google Sala de Aula. Show de bola! Esta é uma relação derivada.
que diz o seguinte: o quadrado da tangente de um arco mais 1 coincide com o quadrado da secante deste mesmo arco. Outra derivada: cotangente é o quadrado de alfa mais 1, ou 1 mais ela. Aqui, lembre que somar números, né, somar quantidades numéricas, diretamente falando, é algo que permite eu somar também trocando as posições. Falar que 1 mais cotangente ao quadrado de alguém é igual a outro alguém é o mesmo que dizer que cotangente ao quadrado de um certo arco mais 1 vai dar esse mesmo alguém. A mais B é o mesmo que B mais A. Tá? Propriedade comutativa da soma. Então, o quadrado da cotangente de alfa mais 1 coincide com o quadrado da cossecante de alfa. Show de bola. Tá? Como na cotangente o denominador é seno e na cossecante também o denominador da fração que aparece, da razão, portanto fração, que aparece também tem seno, então alfa tem que ser diferente de kπ. Alfa é diferente de um múltiplo de π, porque sempre que eu aplico seno em π, ou seno em 2π, seno em 3π, seno em 4π, seno em 5π, em um valor que é múltiplo de π, eu tenho zero, e eu não posso ter divisão por zero. Aqui em cotangente de alfa, mesmo sendo ao quadrado, no denominador teria um seno. Já que cotangente de um arco é o cosseno sobre o seno, como você me viu falar aqui ainda há pouco. E a cossecante de um arco é 1 sobre o seno deste arco. Então, teve seno no denominador, ele não pode resultar em zero, então vê quais são os arcos em que ele daria zero. E você deve saber porque tu viu as videoaulas sobre o seno na circunferência trigonométrica. E viu as resoluções. Assista as resoluções, porque nas resoluções de questões eu também posto bastante revisão, eu reviso bastante ali o tema abordado no exercício. Então, essas relações, elas provêm de quando eu pego as três razões trigonométricas básicas, mais as três que são os inversos fracionários dessas três iniciais, e junto isto à relação trigonométrica fundamental. A soma dos quadrados de seno e cosseno de um certo arco dando 1. E aqui eu vou demonstrar para vocês. Eu demonstrei para vocês. Vou provar que realmente o quadrado da tangente de um arco mais 1 coincide com o quadrado da secante de um certo arco. Tá aqui, eu já resolvi aqui no Paint e vou explicar bonitinho para vocês. Ó. Esse é o primeiro caso. Uma vez que você entende aqui o primeiro caso, como foi a demonstração, penso que tranquilamente tu consegue, sozinho, sem muito problema, tu consegue demonstrar o segundo caso. Ok? Vou reduzir aqui por enquanto. Então pensa comigo. Ó. Quero provar, quero aqui demonstrar para vocês. Subir aqui meu Paint, pronto. Quero demonstrar que realmente o quadrado da tangente de um certo arco, mais 1 coincide com o quadrado da secante desse mesmo arco. Beleza. O que é que a gente vai fazer? Como é que eu demonstro uma igualdade? Eu desenvolvo um lado e vejo se esse lado realmente coincide com o outro. Qual é a sacada? Desenvolva o lado da igualdade que tem mais elementos, porque tu tem mais coisas para mexer. Tem mais elementos para mexer matematicamente, para manipular matematicamente. Então, desenvolvendo aqui o lado esquerdo da igualdade, onde eu estou passando o meu cursor, eu desenvolvo e vejo se o resultado vai coincidir realmente com o quadrado da secante de alfa. Coincidiu? Então estou provando que realmente a igualdade ela é legítima, funciona. Mesma coisa aqui embaixo, você desenvolve aqui o lado esquerdo, que tem mais elementos, e vê se isso vai resultar no quadrado da cossecante de alfa. Então, inicialmente, o que eu vou fazer? Vou começar a substituir o que eu sei. Eu sei que tangente de alfa é seno sobre cosseno, naquele mesmo arco, portanto, alfa. Só que a tangente aqui está ao quadrado. Então, tudo que ela é, seno sobre cosseno, em termos de razão trigonométrica, porque eu estou aqui vendo razões trigonométricas notáveis, e isso a partir da CT, tá? Da circunferência trigonométrica, eu posso, então, escrever o quadrado do seno sobre o cosseno, já que tangente é seno sobre cosseno. Isso tudo mais 1. Tá aqui do lado, ó. Mais 1. Vai dar quanto? Não sei. Interrogação. Você vai desenvolver para ver se realmente você vai bater com o quadrado da secante de alfa. Vamos demonstrar. Então eu fui desenvolvendo, vim aqui para baixo. Ó. Detalhe importante, quando eu tenho o quadrado de uma fração, você tem que lembrar, propriedade fundamental, tá? De cálculo com fração, com potência, com radiciação. Então a potência de uma fração, isso é o mesmo que a fração das potências. Potência na divisão é o mesmo que a divisão das potências. Então o quadrado vai em cima, o quadrado vai embaixo. Tá? Então fica seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa mais 1. Tem uma fração somada com o valor 1. Para eu juntar todo mundo, junto as frações. Então eu interpreto 1, vou interpretar 1 como uma fraçãozinha, aqui ó.
Colocando ele como fração, deixa eu fazer aqui uma fração mais bonita. Teria aqui embaixo dele 1 também. Ok? Meu 1 gigante aqui em cima, né? 1 sobre 1 é o próprio 1. Então aí eu faço um MMC, cosseno ao quadrado de alfa com 1. MMC de qualquer elemento com 1 é o próprio elemento. Então eu acho o denominador comum, na minha fraçãozinha ali em cima, é o cosseno ao quadrado de alfa, ou o quadrado do cosseno de alfa. E o que vai acontecer para mim é que para eu achar o numerador da junção das frações que estavam acima, eu tenho que ver a proporção de cada fração, o peso de cada fração para a fração final. A gente pega o MMC, que foi o cosseno ao quadrado de alfa, e divide por cada denominador anterior, multiplicando o resultado em cima, como vocês já sabem fazer. E aí eu consigo ver o peso que esta primeira fração tem na fração, que é comum às duas, e o peso que a segunda fraçãozinha aqui, 1 sobre 1, tá? O seu peso proporcional terá na fração comum com a junção das duas. Então pegamos o cosseno ao quadrado de alfa, dividido por ele mesmo, dá 1. 1 vezes o seno ao quadrado de alfa, desceu aqui, ó. Tá aqui em cima ele. Tá aqui em cima ele. Pegou o cosseno ao quadrado de alfa agora e dividiu por 1 aqui em cima, dá cosseno ao quadrado de alfa, tá? Divisão por 1 dele mesmo, então cosseno ao quadrado de alfa dividido por 1, dá o próprio cosseno ao quadrado de alfa, multiplicando em cima, para ver o peso dessa fração no seu numerador na fração final, na junção das duas, portanto, cosseno ao quadrado de alfa vezes 1 é o próprio. Então aqui embaixo eu fico com esse numerador. Esta fração, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, tudo isso sobre o quadrado do cosseno de alfa, é a fração que uniu as duas frações acima. Por que esse cosseno passou a aparecer aqui? Porque eu tenho o resultado do peso de 1 sobre 1 na fração final aqui. Tá? Quando eu fiz um MMC e juntei as frações. O fato é, quando eu chego aqui agora, juntando a fração seno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa mais 1, quando eu juntei as duas frações, eu cheguei a esta fração. Beleza. Só que a partir de agora eu posso ainda reduzir mais minha fração, porque da relação trigonométrica fundamental eu sei que a soma dos quadrados do seno com o cosseno no mesmo arco, isso dá 1. Então aqui, ó, todo o meu numerador eu posso substituir o próprio por 1. Fazendo isso, ficaria com quem? 1 sobre o cosseno ao quadrado de alfa. Mas espera aí, eu vi que 1 sobre o cosseno de um certo arco, evidentemente aqui eu tenho a inversa fracionária do cosseno. Se eu tenho só o cosseno de alguém, é o mesmo que dizer cosseno sobre 1, porque é dele mesmo. Inverter fracionalmente, inverter em termos de fração, é mandar quem está embaixo para cima e quem está em cima para baixo. Então, se tem o cosseno sobre 1, o inverso fracionário é fazer o quê? 1 sobre cosseno. Tá? Estou vendo aqui que eu tenho um inverso fracionário para o cosseno de alfa, só que esse cosseno está ao quadrado. Se eu tivesse só 1 sobre cosseno, já seria secante. Mas o fato de ter aqui ao quadrado não é um problema, porque eu posso escrever essa fração com um quadrado nela toda, já que o numerador é 1. Quanto é 1 elevado ao quadrado? É o próprio 1. Então, se eu levar aqui em cima ao quadrado, na verdade, eu não deixei de ter 1. Porque 1 ao quadrado, 1 elevado a qualquer valor, vai dar o próprio 1. Então, o que a gente faz? A gente pega aqui, ó, nosso quadrado no denominador e transporta ele para o quadrado da fração toda. Porque lembre que potência de uma fração é a fração das potências, tá? Potência de uma fração quer dizer potência no numerador, potência no denominador. Potência de uma divisão, portanto, é a divisão das potências. Então, baixando aqui, ó, foi o que eu fiz. Se eu observar isso agora, ó, deixei então, ó, deixei eu só baixar aqui um pouco no point. Deixei então, deixa eu baixar um pouco mais para você enxergar melhor. Foi o que eu deixei? Deixei. Meu quadrado estava aqui embaixo apenas no cosseno, lancei ele na fração toda. Professor, como é que você conseguiu fazer isso? Enxergue bem. Lembre de propriedade de potência na fração. Potência de fração. Que é o mesmo que potência de divisão. Esta potência aqui agora, fora, como potência da fração toda, é o mesmo que pegar o expoente, 2, lançar ele em 1, ficar 1 ao quadrado, e lançar ele embaixo. Vai ficar o quadrado do cosseno de alfa. E perceba que isso é o mesmo que está em cima, porque quando eu faço 1 ao quadrado aqui, dá 1. E o cosseno aqui, recebendo esse 2 como potência, vai ficar cosseno ao quadrado de alfa. Então fica exatamente como estava aqui antes, ó. 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Só que aí qual foi a minha sacada de transportar a potência do denominador, já que o numerador era 1, para a potência da fração toda?
Porque aí, aqui acontece o seguinte. No interior do parênteses, 1 sobre cosseno de alfa, quem é? É secante. Só secante. Que é o inverso fracionário para o cosseno. Então, se eu tenho 1 sobre cosseno de alfa, que é secante, todo esse meu interior do parênteses passa a ser escrito como secante. Com o quadrado lá fora, vai ficar quem? Secante ao quadrado. Encerrei. Pude demonstrar lá bonitinho. Ó. Quadrado da secante de alfa. E aqui, pessoal, esse quadrado pintado aqui embaixo, tá? É um ponto final. Em matemática, a gente usa esse quadrado achurado, pintado, aqui para indicar que é um ponto final de uma demonstração. Então, minha interrogação lá em cima realmente resultou na secante ao quadrado de alfa. Show de bola. Ok? Então, tá aqui. Essa foi a demonstração provando que o quadrado da tangente de alfa, de um certo arco, né, mais 1, coincide com o quadrado da secante do mesmo arco. Deixo como exercício vocês demonstrarem para mim. Não precisa entregar não, tá? Fica para vocês mesmos. O exercício que eu digo que vocês devem fazer, que não precisa me entregar, é demonstrarem aqui essa segunda relação derivada, tá? Relação trigonométrica derivada. Qual é essa segunda relação? Aqui se fala derivada como relações que foram derivadas, tá? Das 3 iniciais, seno, cosseno, tangente, mas as 3 que são os inversos fracionários, para cada uma delas lá, a cotangente, secante, cossecante, juntando essas 6 com a relação trigonométrica fundamental. Ou relação fundamental trigonométrica, como querer. Nesse caso aqui o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. Falar relação trigonométrica fundamental é o mesmo que falar relação fundamental trigonométrica, que neste caso vale também a comutativa entre os termos dados por palavras. E aí eu deixo essa relação derivada aqui, ó, o 1 mais cotangente ao quadrado de alfa igual a cossecante ao quadrado de alfa. Eu deixo aqui para vocês demonstrarem. Então partam aqui do primeiro membro, igualzinho como a gente fez aqui em cima. Substitua quem é a cotangente. Quem é? É o cosseno sobre o seno, já que é o inverso fracionário da tangente. Vai estar o quadrado, aí você faz o MMC juntando essa fraçãozinha aqui da cotangente com 1. Desenvolva, substitua quem você puder. Você vai ver que vai estar aparecendo aí para você também. Um seno mais um cosseno aí, ambos ao quadrado, de um mesmo arco, troca por 1, que é a relação fundamental trigonométrica. E aí você vai ver que tu vai chegar na cossecante ao quadrado de alfa. Lembre que só cossecante de alfa é 1 sobre seno. Então, na hora que tu chegar em 1 sobre seno, tudo isso ao quadrado, chegou na cossecante ao quadrado do arco em questão. Tá? Então fica aí como exercício demonstrar essa segunda relação derivada e não precisa entregar, tá? Não precisa entregar. Só entrega que for questão que eu estou passando aqui para vocês, marcando em amarelo. E aí, meus caros, finalizando essa belíssima aula, essa deliciosa aula, aqui tem exemplos para vocês olharem, né? Ele simplificando expressões. Podem pausar o vídeo aí e verificar esse exercício. Tá? Aqui tem um outro também, beleza, show de bola, que envolve tangente numa equação do segundo grau. Então tu acha dos valores para tangente aqui neste caso, depois consegue achar qual tangente. Se eu tenho o valor da tangente, se eu achar uma tangente, por exemplo, dando aqui, por exemplo, a tangente de um certo arco que deu 1 sobre 2, eu tenho como saber a cotangente de cara? Tenho, porque a cotangente é o inverso fracionário da tangente. Então, se a tangente de um arco eu achei como 1 sobre 2, quem é a cotangente? 2 sobre 1, o inverso fracionário. Eu daria só o 2, portanto. Tá? Aqui ele já respondeu para vocês podem também pausar e ver essa resolução, esse exemplo. E aí eu deixo como exercício, em relações derivadas, eu deixo a questão 42. Então, recapitulando aqui, vocês têm 4 questões nesta videoaula associada a ela, tá? Aqui é 42, mais para cima a questão 40 e a questão 41, tá? Que envolve as relações trigonométricas a partir das razões, que são as razões inversas das razões básicas, tá? Que nós temos 3 razões trigonométricas inversas, fracionariamente falando, das razões iniciais, seno, cosseno e tangente. Então tem 2 questões para ela, e mais para cima aqui, ó, temos uma questão envolvendo a relação fundamental trigonométrica, tá certo? Então aqui eu fecho a nossa aula e até a próxima.